torto, morava em uma casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. De um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Homenzinho torto, morava em uma casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. De um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava na casa torta, andava no caminho torto, mas sua vida era torta. Um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Morava em uma casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, tudo que era torto, Jesus endireitou. Era torto, Jesus endireitou. Há momento em que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momento em que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. Amém. No silêncio do sepulcro, foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia, não, que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele cala, mas não falha. Ele vem com a solução. Amém. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele cala, mas não
Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi no inferno pra salvar. Mas o mundo não sabia, não, que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele fala, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele cala, mas não falha. Ele vem com a solução. Amém, Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será.
nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Irmãos, estava essa semana meditando num texto muito conhecido, um texto que todos nós gostamos, né? Fala muito para nós esse texto. E eu queria conversar com vocês com o tema transformando as adversidades em vitórias, né? Transformando as adversidades em vitórias. E o texto está lá em 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Se você quiser ler na sua Bíblia ou quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E diz assim a palavra de Deus: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite que você tem em todas aquelas vasilhas. O pouquinho de azeite derrama em todas elas. Põe à parte as que forem ficando cheias. E a mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhe passavam, os filhos passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Uma história linda, um milagre maravilhoso que Deus faz na vida dessa mulher. E essa mulher, ela estava enfrentando uma situação de adversidades, de infortúnios. Essa mulher, diz a palavra de Deus no verso 1, que ela tinha 2 filhos. Ela tinha 2 filhos e o marido acabara de morrer. Ela perdeu o marido morre, e o marido era temente a Deus, o marido fazia parte da escola de profetas do profeta Eliseu. Então o marido dela era um homem temente a Deus, um homem de Deus, e essa mulher se via em apuros nesse momento. Queridos, eu quero que a sua fé seja fortalecida nessa noite, através dessa história, através dessa passagem bíblica. Se ela está aqui na Bíblia, é para que nós possamos colocar em prática. Porque o que aconteceu com ela pode acontecer conosco, e eu digo mais, está acontecendo conosco todos os dias.
Deus tem aumentado o nosso azeite, é você que não percebe. Nós que não percebemos Deus multiplicando o azeite todos os dias em nossas vidas. É o milagre de Deus sendo derramado. E nós servimos ao Deus do impossível. Nós servimos ao Deus do impossível e quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, Ele não nos abandona. Aleluia. Porque aqui você olha para uma família que estava passando por um momento que, humanamente falando, era impossível, talvez, pagar aquela conta. Eu não sei o que eles deviam, a Bíblia não explica. Também não diz o nome dela, não diz o nome dos 2 filhos, não diz o nome do falecido marido. Mas sabemos que essa mulher, esse marido deixou uma dívida. Ele não deu tempo dele saldar essa dívida. E naquela época, uma viúva, né, os filhos, eles não tinham como se sustentar por si mesmos, não tinham uma pensão como hoje, não tinham um salário, não tinham uma ajuda do governo como muitos têm hoje. E essa mulher se viu em apuros. Mas interessante que ela não cometeu suicídio, ela não saiu gritando para a rua, desesperada, mas ela procura um homem de Deus. Essa mulher estava enfrentando o momento mais difícil, talvez, da vida dela. A falta e a saudade do marido e também os credores querendo levar seus filhos. Porque naquela época existia escravidão. Naquela época você poderia sim pagar a sua dívida com seus filhos para trabalho de escravo. E olha a dor dessa mãe. Além de perder o marido, agora ficar sem os 2 filhos por um trabalho de escravo. Imagina a situação, o desespero dessa mãe. Primeiro, a perda do marido. Segundo, os credores batem a sua porta para levar seus filhos como escravos. Só tragédia na vida dessa mulher. Essa história nos ensina que Deus é capaz de mudar as coisas e transformar adversidades em vitória. Então nós vamos rever algumas coisas. Eu já preguei sobre esse texto muitas vezes. Algumas vezes eu já preguei. E Deus falou comigo essa semana. E a primeira lição, né, nós tiramos muitas lições desse texto. Mas hoje eu quero tratar com você apenas algumas. E uma delas é reagir à situação. Sabe, não sei qual o problema que você está enfrentando, mas nós precisamos reagir à situação. E essa mulher reagiu diante de uma situação. Quando eu estou aconselhando alguém, eu ouço essa pessoa, eu ouço o problema dela, eu ouço a dificuldade dela, eu escuto essa pessoa com muita calma. Quando eu estou aconselhando alguém, eu deixo a pessoa desabafar, e eu vou pegando ali os detalhes que ela vem falando. Agora, eu como conselheiro, eu não posso dizer para ela, faça isso ou faça aquilo, mas eu posso dar um norte. E esse norte, diante da tristeza e da infelicidade, dos problemas da vida, é mudança, é atitude. E é interessante que essa mulher mostra para mim e para você, que nós não conseguimos resolver os nossos problemas sozinhos. Ela não tinha condições de vender, talvez a casa dela, não sei se ela tinha casa própria ou não, ela não tinha condições de resolver sozinho. E Deus está falando comigo e com você nessa noite, que você também não tem condições de resolver as adversidades da vida sozinha. Você precisa de ajuda. E nós estamos aqui para ajudar, as pessoas em sua volta estão para ajudar, mas às vezes o momento é tão difícil, tão complicado, que nem o ser humano pode ajudar. E é por isso que muitos cometem suicídio. É por isso que muitos acabam tirando a sua própria vida, porque ela não consegue resolver, ela vê que ninguém pode fazer nada por ela, ser humano algum desse mundo pode fazer alguma coisa por ela, e aí ela prefere se matar. Não porque ela não queira viver mais, mas ela comete suicídio porque ela quer escapar, ela quer fugir daquele problema. Mas aqui nós vemos uma mulher que reage diante do problema. E ela não reage com a sua inteligência, ela não reage com a sua estratégia, ela não reage com a sua força, mas ela procura a pessoa certa.
ela procura Deus. Ela não tinha como se achegar a Deus. Aqui nós estamos falando do Velho Testamento. A cortina do templo ainda não tinha se rasgado. E essa mulher, ela não tinha acesso a Deus, a não ser através de um profeta, a não ser através de um sacerdote. E quem estava mais próximo dela era o profeta Eliseu, que recebeu porção dobradas do profeta Elias. E ela já conhecendo esse profeta, que era um homem de Deus, e sabendo que o seu marido era amigo do profeta, participava da escola de profeta, ela vai e procura um homem de Deus, e ela desabafa com ele, ela conta o problema para ele, porque ela não tinha mais solução, mas ela diz, olha, eu preciso de ajuda. A primeira reação nossa diante das dificuldades da vida, gente, é procurar Deus. Não é procurar o seu vizinho, não é sair desabafando para qualquer um, porque se você desabafar para qualquer um, vai virar fofoca. Vão distorcer os seus sentimentos e você sairá machucado mais ainda. Podem me procurar? Sim. Pode procurar um homem, uma mulher de Deus para aconselhamento? Sim. Mas não deixe de procurar Deus. Essa mulher não tinha acesso direto a Deus, mas ela agora nós temos. E o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei hoje é o Senhor Jesus. E Ele vive, Ele ressuscitou e nós temos acesso livre a Deus. Aleluia. Dobre o seu joelho. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Reaja. Sabe, às vezes nós reagimos chorando, mas não tem aquela intimidade com Deus, não tem aquele momento solene com Deus, e Deus muitas vezes até permitiu que isso acontecesse na sua vida, justamente para você se achegar mais a Ele, para você mostrar totalmente dependente dEle. Dependência total dele. E essa mulher, tudo que ela aprendeu com o marido, e com certeza com os ensinamentos. Essa mulher, ela foi atrás da pessoa certa, no momento certo, numa cultura onde só poderia chegar até Deus através de um homem. Não tinha uma Bíblia, não tinha esses ensinamentos que nós temos hoje. Mas hoje nós temos nosso profeta, nosso sumo sacerdote e também o nosso rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, reaja. Independente da situação que você está passando, eu convido você nessa noite a chegar na tua casa, entrar no teu quarto, entrar no teu quartinho de guerra, seja onde for teu quarto. Ah, pastor, mas lá em casa não tem espaço para eu orar a Deus, é gente aqui, é gente ali, é gente acolá. Então entra no banheiro. Não interessa, mas lance sobre ele toda a sua ansiedade, como essa mulher fez. Eu tenho certeza que Deus vai aliviar teu coração. Deus vai trazer paz na sua alma e esperança, para que você tome uma atitude. E essa mulher, ela reagiu. Ela teve capacidade de se antecipar aos problemas. Ela não ficou choramingando na casa. Ela não negou que não devia. Em nenhum momento você vê aqui ela dizendo para o profeta, olha, eu não devo isso. Ela devia. Ela assume essa dívida. Mas ela antecipa o problema e diz para o profeta, eu preciso de ajuda. Ela foi proativa. Irmãos, nós precisamos ser proativos. E proativo é uma pessoa que antecipa, uma pessoa que tem percepção. Ela sabe que o negócio não está indo bem, a nossa casa não está indo bem, a família não está indo bem, as coisas estão acontecendo e nós vamos ficar o quê? Dormindo o sono da irresponsabilidade? Não, ela não ficou na casa dormindo, ela fez uma oração a Deus. E a oração dela naquela época, naquela cultura, era falar com um profeta. E ela teve essa capacidade de antecipar o problema. Ela agiu de forma espontânea. Ela não ficou aguardando uma ordem para agir. Ela sabia o que fazer. Deus não pode ser segundo plano em nossa vida. Deus não pode ser o plano B ou o plano C. Deus tem que ser o primeiro plano. Buscar Ele em primeiro lugar, seja na felicidade ou nos momentos mais terríveis da vida, como essa mulher estava passando. Às vezes nós deixamos Deus para o plano B. Se não der certo, se eu perder minha saúde, se o negócio não andar bem, eu volto para a igreja, eu volto para o reino de Deus, eu começo a fazer a vontade. Não.
Essa mulher colocou Deus em primeiro lugar. Você não vê ela falando com os vizinhos. Ela tinha muitos vizinhos pelo jeito. Muitos vizinhos, que ela emprestou bastante panela, bastante vasilhas. Mas ela não procurou nenhum vizinho. Ela foi direto a Deus. Acesso a Deus. Porque só Deus tem resposta para os nossos anseios. Só Deus tem resposta para as tempestades da vida. Só Deus tem resposta para o luto. Só Deus tem resposta. Jó, durante a sua caminhada, durante o seu sofrimento, Jó estava sem resposta. Jó não sabia por que tanta tragédia. E talvez Jó perguntava para Deus: Senhor, por que eu enterrei 10 filhos no mesmo dia? Por que eu perdi todos os meus bens? Por que, Senhor, eu estou com essa ferida, com essa doença terrível? Por quê? E ninguém entendia nada. A mulher de Jó se irritou com tudo aquilo, falou: eu não aguento mais, eu perdi todos os meus filhos. Pensa uma mãe perder todos os filhos. Às vezes a gente condena a mulher de Jó, mas se coloque no lugar dela. Se coloque, você marido, xingou o filho, a mulher já fica brava com você. Imagina se perder 10 no mesmo dia. Essa mulher ficou louca. Amaldiçoou o seu Deus e morre, porque a nossa família está destruída. Aí chega 3 amigos fazendo teologia de barganha com Jó. Jó, está vendo? Você está assim porque está pecando. Jó, você tem pecado oculto. Jó, e aí vai, algo virou poético esse negócio aí. Vai até o capítulo 42, mas quando chega no finalzinho, Deus responde a Jó, dizendo: eu sou o Criador do céu e da terra. Deus responde a Jó: eu criei você, Jó, eu criei os crocodilos, eu criei tudo que existe nesse mundo. Então cala a boca, porque eu, o Senhor soberano, Criador de tudo, eu sei o que eu faço. Eu permito, eu tiro a vida, eu dou a vida, eu construo, eu desfaço, eu sou Deus. E Jó calou a sua boca nesse momento. Jó disse para Deus: Senhor, meus 3 amigos, olha que 3 amigos de Jó, bom em teologia, hein? Mestre em teologia, profundo nas palavras, estudiosos. E você pode ver que desde o 2º capítulo de Jó até o 41, eles ali, debatendo com Jó, conversando com Jó a todo momento. 3 homens sábios, 3 homens inteligentes, 3 homens estudados, 3 homens que tentaram se aprofundar no sofrimento de Jó e não chegaram em conclusão nenhuma, não puderam fazer nada por Jó, pelo contrário, Jó precisou orar por eles depois, para que Deus perdoasse os pecados desses 3 homens, que falaram só besteira. Só besteira. É aqui que nós temos a resposta para as nossas vidas. O resto, às vezes, é besteira, gente. O meu aconselhamento sai daqui. E aí Jó disse: eu apenas ouvia falar de ti. Eu conhecia de ouvir. Mas agora não. Agora eu te vejo. Agora eu te vejo. Agora a minha experiência contigo é maior do que qualquer coisa. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí Deus restitui a Jó tudo que ele perdeu. Ele tem mais 10 filhos com a mesma mulher. Ele tem o dobro de gado, de ovelha, de cabra, de tudo. Deus restitui a saúde a Jó. E ainda Deus pede para que Jó ore para os seus 3 amigos, para que esses amigos possam receber perdão de tanta abobrinha que falou. Sabe por que eu contei a história de Jó bem rapidinho para vocês? Para vocês entenderem que Deus é soberano e só Ele tem resposta, e só Ele tinha resposta para essa mulher. Só Ele, homem nenhum mais tinha resposta, no momento mais terrível da nossa vida, ou seja, também na felicidade. Só Deus pode manter a saúde, a felicidade, os bens. Deus, tudo está nas mãos dEle. E eu convido você, igreja, nessa noite, para que nós possamos reagir, mas não com a nossa espada, não do nosso jeito, não como Pedro fez cortando a orelha de Malco. Não, vamos agir nos colocando na presença de Deus. Senhor, como eu devo agir? O que eu tenho que fazer, Pai?
Quem será meu futuro marido? Quem será minha futura esposa? Como eu resolvo esse problema com meus filhos? Como eu resolvo essa situação no meu casamento, Pai? E Deus vai mostrando para você que você precisa ter mais amor. Ela soube planejar as atitudes necessárias. Que o nosso planejamento possa estar na mão de Deus. Ela deu prioridade ao que é mais importante. Então, gente, essa mulher, ela não procrastinou. Sabe, eu acho que muitas vezes nós vamos procrastinando. Nós vamos deixando para falar com Deus depois. Mas ela não. Ela falou com Deus já no começo. Ela sabia que só Deus tinha uma solução para a vida dela. Tem algumas coisas que precisamos evitar, sabe? O fatalismo. O que é o fatalismo? O que tem de acontecer, acontecerá. Sabe? Pessoas que cruzam o braço, pessoas que não oram, pessoas que não fazem nada para mudar e dizem assim, é o que tem que acontecer. A minha vida ser tragédia? Não. Ela buscou a Deus. Sabe, no fatalismo, gente, pode acontecer, pode, mas você não precisa ficar de braço cruzado. O que você tem que fazer é orar. Pense no rei Ezequias, quando recebeu a notícia que ele teria apenas um tempo só de vida. Conserta a tua casa, porque tu vai morrer. E ali o que ele faz? Ele não faz nada a não ser orar a Deus, que é tudo, na verdade. A oração é tudo. E ele fala com Deus, ele não fica dizendo, olha, é um fatalismo, o que tem que acontecer vai acontecer assim. Não, mas vamos falar com Deus. Enquanto não acontece, nós precisamos chegar a Deus diante das dificuldades. A autopiedade, sabe? Tem pessoas que é autopiedade. Essa mulher também não ficou na autopiedade, porque as coisas sempre acontecem comigo. Não, mas ela procurou Deus. Ela não ficou na alta piedade, ela não ficou na alta condenação e acusação. Deus não me ama, Ele não é bom, por que isso acontece comigo? Não, gente. Interessante que essa mulher cresceu diante de Deus, essa mulher, a fé dela cresceu diante de Deus, ela se fortaleceu diante de uma situação incrível. E ela foi até um homem de Deus, e o que ela fez? Pediu a Deus. Ela clamou ao homem de Deus, Eliseu. Ele era profeta, ele era líder de Israel e o líder da escola de profetas. E como posso ajudá-la, disse ele. E Eliseu sabia o que ela queria, mas permite a ela fazer o pedido. Interessante que Deus sabe o que nós queremos. Ele sabe o que passa em nosso coração, mas Ele espera que você abra sua boca. Ele espera que você dobre o seu joelho diante dessa dificuldade. E precisamos ter objetivos claros e sermos específicos quando pedimos algo a Deus. Essa mulher não ficou contando os problemas, essa mulher não ficou dando desculpa, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ela foi direto ao assunto. Eu devo, os credores querem levar meus 2 filhos, meu marido morreu, e o que eu faço agora, Deus? O que eu faço da minha vida a partir de agora? Reconheça o que você tem. Olha como Deus trabalhou na vida dessa mulher. Sabe, olha como Deus já dá uma resposta para essa mulher. Foi boca de Eliseu. Reconheça o que você tem. O que você tem em casa, mulher? E aí você responde, eu tenho um marido que não me respeita, eu tenho uma mulher que não liga para mim, eu tenho isso, eu tenho filho rebelde, eu não tenho um trabalho, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Ela diz, eu não tenho nada. Mas ela tinha sim, tinha 2 filhos. Talvez ela tinha um teto. Mas ela vai mais no superficial. Eu tenho um pouquinho de azeite. O quanto azeite era caro naquela época. Para acender uma lamparina, para fazer, talvez, preparar até um bolo. O azeite era usado como um combustível na época, para muitas coisas. Tanto na área da alimentação, quanto para luz elétrica que nós temos hoje, era o azeite. E ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. Reconheça o que você tem. O pouquinho que você tem, e a partir do pouquinho que você tem, Deus quer multiplicar, Deus quer abençoar o seu lar. Esse pouquinho de homem que você tem do lado aí, mulher, é ele Deus quer usar. E ele tem muita coisa ainda para fazer para o reino de Deus. Ele pode ser muita coisa. A Joel mesmo um pouco acreditava no Gerson.
Quando a conheceu, não é, João? Hoje acredita mais ou menos. Gente, mudança, transformação. O que você tem em casa, cuide do que você tem em casa, que Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar do que você tem em casa. Certa vez alguém disse para mim, pastor, lá em casa ninguém liga para mim, meu marido não liga para mim, brigaiada com os filhos, não sei o quê. Eu falei, então você liga. Você então olha agora para o seu marido como você nunca olhou. Agora você olha para o seu filho como você nunca o viu. Agora você começa um tratamento de respeito. Você começa a fazer o contrário, porque você é o alicerce da casa. Você tem conhecimento do homem de Deus. Você tem conhecimento da palavra de Deus. E as coisas não vão mudar pagando o mal com o mal. O que tu tem em casa, o pouquinho de azeite que tu tem em casa, seja na área dos filhos, na área do cônjuge, seja o que você tem no armário, a partir desse conhecimento, a partir da simplicidade, a partir da humildade dessa mulher, Deus vai multiplicar muito mais, aleluia. Muito mais Deus pode fazer. O que você tem em casa? No primeiro momento ela disse, não tenho nada. Não podemos desprezar o que temos. Eu aprendi isso, não despreze o que Deus confiou em suas mãos. Não despreze esse trabalho que você não está aguentando mais o salário, olha. Não despreze, faça o melhor. Ali é uma escola, é uma faculdade para você, para que você suba um degrau a mais. Não despreze o que Deus confiou na tua mão até agora, seja um pouquinho de azeite. A chave para a nossa bênção está conosco. Moisés tinha uma vara, Davi uma simples funda, o discípulo o lanche de um menino. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a nossa necessidade, aleluia. Como você vai matar o gigante, Davi? Com uma funda, que é o que eu sei usar, é o que eu consigo usar, e não com uma espada. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria bondade. Aleluia. Em quarto lugar, considere a palavra de Deus. Ela ouviu atentamente as instruções. Eu vou repetir, ouça atentamente as instruções, senão não vai acontecer nada em tua vida. Se for capa dura, escapar da minha mão, você está frito aí. Não vai acontecer nada. Coloque em prática. Eu conversei uma vez com uma pessoa, ela falou, Gerson, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ir em congresso de casais, parece que nada dá jeito na minha vida. E eu perguntei, você ora? Você lê a palavra de Deus, você colocou em prática tudo que você aprende na igreja? Ele falou, não. Eu falei, então não vai acontecer nada. Porque a nossa igreja, a IPI do Gramadão, não trabalha dessa forma, eu determino. É Deus que determina através da tua obediência, através de você crer em Cristo Jesus. Se não praticar amor, se você não ter fé suficiente e colocar aquele pouquinho de azeite sobre a vasilha, se você não se encher do Espírito Santo, nada vai acontecer. Considere a palavra de Deus. Essa mulher obedeceu às instruções. Ela obedeceu, isto é evidenciado pela sua obediência. Muitas vezes pedimos a Deus, mas não conseguimos ouvir as instruções. As suas instruções foram muito específicas. E qual foi as instruções? Imagine você devendo muito, não tem como pagar. Um pouquinho de azeite na sua casa. Um pouquinho de azeite, um pedacinho de picanha, nos dias de hoje. Um pedacinho de carne de panela, só é o que tem. E aí você vai até um homem de Deus e diz, o que eu devo fazer? O que tu tens em casa? Sabe, o que tu tens em casa é colocar a casa em ordem. É você começar a dar valor para as pequenas coisas, porque ser fiel no pouco, porque no muito te colocarei. O que tu tens em casa? Eu tenho isso. Então agora tu vai sair nas vizinhanças. Olha... Tu vai sair nas vizinhanças e vai emprestar vasilhas, e não poucas, muitas vasilhas. Quanto mais vasilha, mais azeite. E você vai despejar o pouquinho de azeite que você tem em todas as vasilhas emprestadas. Gente, eu não sei se eu teria uma fé suficiente dessa. Que mulher extraordinária.
Talvez eu ia falar, filho, empresta da vizinha lá uma vasilha. Qual vizinha, mãe? Aquela vizinha que eu não briguei com ela ainda. Não todas. Mas aquela que é mais, que me entende, aquela que é mais legal. Porque a da esquerda está brigado comigo, a da direita eu não vou com a cara, a outra é fofoqueira, a outra não vai. Ai, meu Deus do céu. Mas empresta uma. Vamos fazer um teste. Vamos ver se realmente vai dar certo. Se der certo, a gente empresta mais, não é assim? Vamos fazer um experimento. Vamos experimentar. Se der certo, deu. Se não der, a gente para. Não, essa mulher emprestou muitas vasilhas sem ter nada para derramar nela, praticamente. Como Deus gosta de trabalhar, Deus gosta de fazer o seu milagre. Deus gosta de usar você de forma ativa para os seus milagres. Ele pode fazer sozinho, ele poderia aparecer um azeite do nada, sim, mas não, ele dá valor do pouco que você tem em casa, da família que você tem para multiplicar. 5 pães e 2 peixinhos sustentou milhões de pessoas. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que você tem em casa, Deus quer multiplicar. E essa mulher vai emprestar vasilhas. Gente, use a tua fé. Use a tua fé sabendo que Deus tem a resposta para o teu casamento, para o teu trabalho, para a sua vida, seja em qualquer área. Essa mulher sabia que Deus ia fazer alguma coisa, e ela tem fé suficiente, e tem um bom relacionamento com os vizinhos, aleluia. Ela não tinha dinheiro para comprar panela, não tinha dinheiro para comprar um balde, uma vasilha, mas ela tinha um relacionamento muito bom com a vizinhança, e diz a palavra de Deus que ela emprestou muitas vasilhas, entrou na casa, fechou a porta, não chamou nenhum vizinho, porque era algo que precisava ser tratado entre ela e os 2 filhos. Porque gente de fora, um terceiro ali, iria atrapalhar a fé dela. Um terceiro ali ia pôr um elemento impuro na fé dela. Um terceiro ali ia fazer algo, ou falar algo, ou mostrar uma filosofia, ou uma ideologia diferente do dela. Mas ali não tinha ciência comprovada, ali era fé. Talvez até os 2 filhos falando para ela como alicerce da casa, mãe, isso não vai dar certo, mãe. A senhora está ficando louca, nós vamos despejar esse pouquinho de azeite em todas essas vasilhas, mãe. Não vai dar certo, cala a boca. Você, mãe, você, pai, é o sacerdote da sua casa. E você tem que mostrar para os seus filhos a fé que você tem. Fica quieto, filho. Porque se o homem de Deus disse, ele faz. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para multiplicar. Ele tem poder para fazer tudo. E essa mulher, ela tem uma fé extraordinária, ela vai derramando, e parece que não era transparente aquele vaso não era transparente, e não para de sair azeite daquele lugar, não para, e ela começa a encher vasilhas por vasilhas, vasilhas por vasilhas, vasilhas por vasilhas, até que ela diz para o filho, passa mais uma vasilha, e o filho disse, não tem mais vasilha. E o azeite parou. Eu gosto disso, parou, mas o azeite não acabou. Sabe por que o azeite não acabou? Porque o poder de Deus é infinito, incabável. O poder de Deus é pródigo, sempre Ele tem mais para nós. Parou porque não tinha mais vasilha. Você imagina se essa mulher empresta uma vasilha e para ali, e Deus não multiplica mais porque faltou fé, porque ela quis fazer uma prova com Deus. E essa mulher fica apenas com uma vasilha que mal dá para pagar uma conta. Mas ela consegue encher toda a vasilha pela fé. Os seus filhos foram reforçados com a fé dessa mulher. Essa mulher agora fazendo o papel de homem, fazendo o papel de mulher, fazendo o papel de pai e de mãe dentro daquela casa. E mostrando para a sua família a fé extraordinária que ela tinha em Deus. E é isso que está faltando para nós. Olhar um pouquinho mais para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos pais. Olhar um pouquinho mais para os nossos filhos, olhar um pouquinho mais para o pão de cada dia, para o maná que Deus cai do céu. Eu não sei quanto vocês, mas já aconteceu isso com a minha vida, de olhar para a minha casa onde eu moro e falar, Senhor, como eu construí isso? É um pouquinho azeite.
É aquele azeite que você vai derramando e logo você faz a laje, e logo você constrói a casa, e logo você compra um carro, e logo Deus vai fazendo, e esse azeite vai aparecendo não sei da onde, e você vai trabalhando, e Deus vai abrindo porta, e você vai economizando aqui, pagando ali, e as coisas vão acontecendo, e você chegou até aqui hoje. Você chegou até aqui, porque Deus multiplicou esse azeite pela fé, e nós estamos aqui com toda a gratidão a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas, aleluia. É momento de fechar a porta da quarta, fechar a porta da sua casa e não deixar mais nenhum elemento estranho entrar lá. Elementos que vêm atrapalhar a sua fé, elementos que está deixando de você crer, elementos que está deixando você produzir, mas Deus está falando, fecha a porta da tua casa e não deixa ninguém entrar, porque agora é o momento de vocês, é o momento da sua família, para que Deus multiplique o azeite. Talvez uma conversa melhor com seu cônjuge, de amor, de carinho, de qualidade, um mostrando respeito para o outro, para que Deus aumente esse azeite. Talvez falta de um beijo, falta de um bom dia, coisa que nós não fazemos às vezes para as pessoas dentro da nossa casa, para que Deus aumente o azeite, para que o poder de Deus possa tomar conta daquela casa. A Bíblia não diz, mas eu vejo essa mulher chorando, eu vejo essa mulher glorificando a Deus, eu vejo os filhos festejando, porque agora o marido dela está nos braços do Senhor, e essa mulher agora tem dinheiro para pagar as suas dívidas. Tem dinheiro para pagar as suas dívidas. Coloque em prática as instruções. E em sexto lugar, retorne para mais instruções. Repita comigo, retorne para mais instruções. Não é para crescer não, gente. Agora Deus multiplicou, agora eu estou bem. Agora, olha, eu tenho para pagar as contas e ainda viver do resto. Eu não preciso mais de Deus. Não, volta para Deus. Agora você tem sucesso. Agora você está bem na vida. E agora você volta para Deus e diz, o que eu faço com esse azeite? O que eu faço com esse dinheiro? O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com a minha casa? O Senhor colocou em ordem, agora mantenha em ordem. E ela chama o profeta. E o profeta vai até ela. E ela diz, deu certo, Deus fez maravilha, Deus consertou a minha casa, Deus consertou o meu lar, Deus consertou a minha vida, o que eu faço agora, Senhor? E agora a instrução, a segunda instrução do profeta, vende, paga a conta, não é para dar calote não, mulher, paga a conta, e vive do resto. A ponto até que Deus prepare uma porta de emprego para os seus filhos, para você, e você vai viver muito bem, porque o azeite naquela época era muito valioso. E eu fico pensando, essa mulher saindo para o comércio vendendo azeite. Gente, que propaganda maravilhosa, aleluia! Você imagina você vendendo um azeite desse? E eu ia, meu Deus, eu ia falar, gente, esse azeite você não acha em lugar nenhum. É o melhor azeite para acender uma lamparina. É o melhor azeite para fazer isso. É o melhor azeite para fazer um bolo. Vocês vão ficar impressionados, sabe por quê? Porque esse azeite não é dessa terra. Esse azeite é do céu, aleluia. O melhor vinho ainda está por vir. Ainda está por vir o melhor vinho. Mas quanto é esse azeite? Não, esse azeite é mais caro. Quer um pinguinho para você experimentar? Olha, só um pinguinho que ele é valioso. Olha. Acendeu, meu Deus. Que azeite bom, quanto? Tanto. Pode vender até um pouquinho acima da tabela, não tem problema. Não é errado, porque é um azeite especial. E ela viveu do resto. Sabe, Deus quer que você participe de forma ativa dos seus milagres. Eu não me canso de falar isso. Ele pode fazer sozinho? Pode, mas Ele não quer que você cruze os braços, Ele não quer que você fique choramingando, resmungando, depressivo, não. Ele quer que você participe. Foi ela que emprestou vasilha, foi ela que encheu, foi ela que vendeu, foi ela que pagou as contas, e foi ela que viu tudo para sobreviver do resto. A vida continua. A caminhada é longa. E que você tenha um olhar voltado para Deus.
Que você nessa noite, se você quer receber o milagre de Deus, se volte para Ele, coloque todo o teu coração, toda a tua angústia diante dEle, e eu tenho certeza que Ele vai continuar ou vai começar a multiplicar o azeite na sua casa e no seu lar. Receba as bênçãos, a abundância de Deus. A sua necessidade era pagar a dívida, pagar para que seus filhos não fossem tomados como escravos. Ela conquista isso. E muito mais. Deus responde a oração com mais do que ela precisa. Eu me lembrei de Salomão. Salomão, quando pede para Deus sabedoria, Deus diz: eu vou te dar sabedoria, mas também eu vou te dar riqueza, Salomão. Porque ele estava preparado para lidar com a riqueza e estava preparado para ser sábio, era o momento dele. É o Deus que faz além. Além, Efésios capítulo 3, verso 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, aleluia. Deus é um Deus redentor, não importa a tragédia ou a situação aparentemente impossível que enfrentamos, mas Deus é capaz de transformar tragédia em sucesso, e assim Ele fez com a minha vida, assim Ele está fazendo na sua vida, e fará com muitas outras vidas. Que Deus restaure sua família, Deus restaure seu casamento, Deus restaure seus filhos, Deus restaure sua vida profissional, e que você seja perceptível as bênçãos e o maná dEle que cai do céu todos os dias, fresquinho e fresquinho, amém? Quantos 5 pães e 2 peixinhos Deus não multiplicou? Que assim seja e que vocês sejam abençoados através dessas palavras. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus. Pai, agradecemos, Senhor, por esse culto, por essa palavra. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pelos louvores, pelas orações, por essa palavra, Pai, que nós acabamos de ler. Maravilhosa essa história, e assim como o Senhor fez com essa mulher, com os 2 filhos, o Senhor também tem feito conosco, Pai. Sabemos que o Senhor Jesus é o nosso profeta Eliseu, Pai, e nós agradecemos pela Tua presença. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso amigo, nosso pastor, nosso companheiro. O Senhor está conosco o tempo todo, Pai, e nós percebemos isso, porque o Teu amor está em nós. O Senhor está em nós, e que o Senhor venha tomar conta de cada coração, Pai. Se há algum casamento ruim, que o Senhor venha consertar essa noite. Se há, Pai, alguém desempregado, que o Senhor abra uma porta de emprego. Se há alguém doente, que seja curado, Pai, e colocamos essas vidas no Teu altar, Senhor. Também, Pai, colocamos... oramos aqui pelo Lucas, Senhor, primo da Claudete, Pai, que tem 12 anos, está com depressão, colocamos a vida dele nas Tuas mãos. Oração também pelo Fábio, pelo João Lucas, pelo Davi, o Jonathan, a Regiane, Pai. Agradecemos por essa família maravilhosa. Também, Senhor, pela vida da Zulema, da Vani, que são famílias alvo de oração. Colocamos na Tua presença também a Nésia, Pai, a Alice, Esther Molinari, as famílias enlutadas, Senhor, a família da Zenildes, também, Pai, a família, Senhor, da Dona Helena. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, consolando esses corações, Pai. E nesse momento, Senhor, nós ungimos a vida dos Teus servos, Pai. Pessoas que aqui estão, Pai, sabemos que esse óleo não tem poder algum por si mesmo, mas sabemos que representa a unção do Espírito Santo, que venha trazer paz, esperança, venha estar, Senhor, quebrantando o coração deles. E também, Pai, nós agradecemos. É um momento de gratidão por esse livramento, por esse momento tão difícil que eles passaram, Pai. Agradecemos pela vida deles, agradecemos porque o Senhor o livrou. Agradecemos agora também, te pedimos pela recuperação deles, Pai. Ungimos também a vida do Teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Que essas pessoas, representando a sua família, o Senhor lhe dê força, o Senhor continue na caminhada, abençoando, Pai, e colocamos os anseios do coração deles nas Tuas mãos, e que o Senhor tome a frente, Pai. Também ungimos a vida do Teu servo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agradecemos pela restauração e pela saúde do Nozar, Pai. Obrigado, Senhor, por essas vidas que aqui estão, que essa unção traga refrigério, paz e esperança e cura na vida dos irmãos, Pai. É assim que nós agradecemos, colocamos nas Tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, o poder, a companhia do Espírito Santo, seja com a vida desses irmãos, seja com a vida da igreja, seja com a vida de cada família aqui representada, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia.